Olá, esse é o resumo da nossa primeira aula de fisiologia. Um resumo super básico para que você possa ver quantas vezes forem necessárias até dominar o entendimento dessa primeira parte do conteúdo. Começamos conversando sobre as semelhanças e diferenças entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. E aí lembre que eu dizia, o líquido intra e o líquido extracelular são iguais, mas são diferentes. Ou seja, podemos perceber que temos oxigênio, CO2, sódio, potássio, glicose fora da célula e também dentro da célula. Então, sob esse ponto de vista, poderíamos dizer são iguais. Por outro lado, quando buscamos pelas concentrações de cada um desses componentes no líquido extra e no líquido intra, nós vemos que elas são diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, essa membrana representa uma célula de um tecido periférico qualquer. Então, nós temos mais oxigênio no líquido extra, menos oxigênio no líquido intra. Mais CO2 no líquido intra, menos CO2 no líquido extra. Para sódio, nós temos uma maior concentração de sódio no líquido extra, menor concentração de sódio no líquido intra. Maior de potássio no líquido extra, maior de potássio no líquido intracelular e menor de potássio no líquido extracelular. Destaco essas diferenças de concentração para sódio e potássio. Elas serão fundamentais para o entendimento do resto do semestre. Então, mais uma vez, mais sódio no líquido extracelular e mais potássio no líquido intracelular. Depois a conversa rumou em direção ao transporte através da membrana lipoproteica. E o primeiro objetivo era entender o transporte através da parte lipídica da membrana. E eu dizia, substâncias lipossolúveis passam pela parte lipídica da membrana a favor do seu gradiente de concentração. E um dos exemplos era o oxigênio, ou seja, temos mais oxigênio fora da célula, dessa maneira o oxigênio entra na célula a favor do seu gradiente de concentração. Para o CO2, uma vez que temos nesse exemplo aqui mais CO2 dentro da célula, o CO2 vai sair dessa célula também a favor do seu gradiente de concentração. Bom, nesse primeiro momento nós olhávamos para substâncias lipossolúveis. Só que aí nós continuávamos a conversa e eu dizia, olha, as substâncias hidrossolúveis não têm a capacidade de se misturar com a membrana lipídica e passar por ela. Então elas necessitam de proteínas da membrana para que elas possam efetivamente atravessar do líquido extracelular em direção ao intra ou então do líquido intra em direção ao extra. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque para o caso do sódio, por exemplo, uma vez que nós temos mais sódio fora da célula, o sódio entra através do seu canal de vazamento. Para o caso do potássio, o potássio sai através do seu canal de vazamento. Lembre, canal de vazamento são aqueles canais iônicos que estão abertos e permitem um livre movimento do íon a favor do seu gradiente de concentração. Percebam que canais são seletivos, ou seja, pelo canal de sódio passa sódio e pelo canal de potássio passa, no caso aqui, somente potássio. Porém, transporte através de canais não é o único exemplo de difusão que existe numa membrana utilizando de proteína. Aqui do lado nós temos a proteína que faz o transporte da glicose. Este é um transportador de glicose, no caso aqui, transportando a glicose a favor do seu gradiente de concentração também. Se vocês me perguntassem novamente qual é a diferença essencial entre um canal e um transportador, o contexto aqui nós poderíamos dizer assim, por esse canal não é necessário que a proteína canal se movimente para que o sódio passe, tampouco para o potássio. Por outro lado, para que a glicose passe por esse transportador, é necessário o movimento do transportador. Até agora, falamos apenas de transporte passivo, aquele que acontece a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Por fim, olhando para essa membrana, temos um exemplo clássico de transporte ativo. Essa estrela aqui do canto representa a famosa bomba de sódio e potássio, ou a TPase de sódio e potássio. E aí eu lembro, esse sufixo ase me remete à palavra quebra, ou seja, uma lipase quebra lipídio, uma protease quebra proteína. A ATPase quebra o ATP para usar a energia gerada por essa quebra para movimentar 2 moléculas de potássio para dentro da célula e 3 moléculas de sódio para fora da célula. Percebam que nesse caso o potássio está entrando contra o seu gradiente de concentração e o sódio está saindo também contra o seu gradiente de concentração. Por isso, a necessidade de quebra da ATP e a utilização dessa energia. Por fim, então, temos a difusão simples acontecendo na parte lipídica da membrana em se tratando de substâncias lipossolúveis.
também difusão simples acontecendo pela parte agora proteica da membrana, quando falamos de substâncias hidrossolúveis. Percebam que aqui temos moléculas entrando na célula e moléculas saindo da célula pela parte lipídica, moléculas entrando na célula e moléculas saindo da célula pela parte proteica também. Um outro exemplo de difusão, agora não mais difusão simples, mas sim facilitada, é a difusão facilitada da glicose. Continuamos falando de transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Só que esse transporte, então, precisa do transportador. Por isso é saturável. Lembra? Palavra saturável, difusão facilitada. Seletividade, canais para a difusão simples. Proteína canal e proteína transportadoras não são a mesma coisa, por favor. Por fim, o último exemplo é um exemplo de transporte ativo, um dos mais famosos, bomba de sódio e potássio ou ATPase de sódio e potássio. Quebra o ATP e usa essa energia. Para que usa energia? Para transportar 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro. Pessoal, esse é o básico. Eu sempre digo, um acadêmico de segunda, terceira fase da graduação tem que saber esse tipo de definição na ponta da língua para poder ir mais a fundo. Para fechar, então, vamos colocar a mitocôndria aqui, tentar dar um play e fazer as coisas acontecendo aqui. Bom, o que nós vimos? Nós vimos que o oxigênio, que é lipossolúvel, entra nessa célula a favor do seu gradiente de concentração. Boa parte desse oxigênio vai ser utilizado aqui na mitocôndria naquelas reações de quebra da glicose. Lembram? O professor de bioquímica gasta horas aqui conversando sobre a quebra da glicose para a formação de CO2, ATP, água e energia na forma de calor. Esse CO2 formado retorna, volta para lá, retorna, passando pela parte lipídica da membrana e daqui a pouco liga-se na hemoglobina, formando carboxiemoglobina e tem todos os mecanismos de retorno desse CO2. Esse sódio que entra por esse canal de vazamento pode fazer uma série de reações químicas, mas também pode voltar em direção ao líquido extracelular. E o mesmo acontece com esse potássio que sai, ou seja, o potássio sai em direção ao líquido extracelular, mas também retorna em direção ao líquido intracelular. E é esse movimento que garante o começo da nossa conversa, ou seja, temos mais sódio no líquido extracelular e mais potássio no líquido intracelular. E esse gradiente de concentração aqui vai ser fundamental para a sequência do nosso semestre. Estudem, um abraço, tudo de bom, valeu e tchau!